Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 10 de setembro de 2014. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias pela TV Universitária. 65% dos pacientes com câncer são fumantes e não conseguem largar o cigarro mesmo após receber o diagnóstico da doença. O levantamento feito pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo é alarmante e surpreende até mesmo as autoridades de saúde. As marcas do câncer de pele ainda estão em uma parte do rosto de Nelson. A doença, diagnosticada em 2011, atingiu um dos olhos e a visão do ex-caminhoneiro, que só recorreu ao médico depois de sentir alguns transtornos inesperados na face. Através da paralisia, né, eu procurei um médico. E aí eles fizeram os exames, tudo, o diagnóstico, aí deu. Aí eu vim aqui no hospital, mandaram para o hospital de clínica, né? Eu fiz os exames, a biópsia, né, e deu. Em tratamento no Hospital do Câncer de Uberlândia, ele faz de segunda a sexta-feira sessões de radioterapia. Apesar da doença modificar a rotina de vida do ex-caminhoneiro, ele não conseguiu abandonar ainda algo que não contribui em nada para a saúde dele, o cigarro. Eu fumava, aí eu pegava o cigarro dele escondido, ainda de criança, aí comecei a fumar. Quando eu parei para ver, eu já era um fumador profissional. Segundo dados do ICESP de São Paulo, 65% dos pacientes com câncer são fumantes e continuam com o vício mesmo depois de receber o diagnóstico da doença. De acordo com os médicos, o mau hábito pode interferir no tratamento e na cura contra o câncer. Indiretamente, a pessoa vai passar mais mal, vai ter mais efeito colateral, ela atrasa mais aqui o ciclo dela. Às vezes tem que reduzir a dose, então acho que num contexto geral é menor a eficácia do tratamento porque ela vai sofrer mais os efeitos do próprio tratamento. Os motivos que levam um paciente com câncer a manter o hábito de fumar, mesmo após um diagnóstico de câncer, estão ligados aos sentimentos e emoções. Ela descobre o câncer, em média, 65%, né? Isso é uma pesquisa lá no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, 65% das pessoas, dos pacientes que descobrem ter um câncer, têm dificuldade de parar de fumar, mesmo sabendo da dificuldade que é de tratar fumando. Todos têm a consciência de que precisam parar de fumar, só que a maioria não consegue, basicamente por conta dessa ansiedade a mais de lidar com o diagnóstico e ter o cigarro, que é, naquele momento, o remédio para tratar aquela ansiedade dele. A alternativa para quem tem a doença e é fumante é recorrer à ajuda especializada o mais rápido possível. Nesse primeiro momento, tem que ter um tratamento conjunto, porque a eficácia somente do tratamento medicamentoso, né, o tratamento médico com medicações para tentar quebrar essa ansiedade e diminuir aquela vontade de fumar, a eficácia ela é um pouco baixa se usar só a medicação em si. Pressão alta, diabetes, infarto. Estas são algumas doenças comuns que a obesidade pode trazer. Mas você sabia que o excesso de peso também pode causar câncer? É sobre este assunto que eu converso agora com a doutora Valéria Ribeiro, que é oncologista. Doutora, muito obrigado pela presença. É um assunto que é da sua área comum a gente falar sobre câncer, mas que a obesidade causa câncer, talvez pode ser novidade para muita gente. Que história é essa, doutora? Boa noite. Isso mesmo. Boa noite. Obrigada pelo convite. Mais uma vez, um prazer estar aqui. E realmente, a gente tem investigado, a gente tem observado pelas pesquisas atuais que cada vez mais os hábitos de vida estão relacionados com a gênese do câncer, com a oncogênese. No caso da obesidade, a gente sabe que essa gordurinha que se concentra aqui no abdômen, ela produz alguns tipos de hormônios e esses hormônios produzidos pelas células adiposas, eles estão constantemente mandando um sinal para a célula se dividir. E quanto mais a célula se divide, maior é a chance de dar uma dessa divisão dar errado e começar a surgir o câncer. Pois é, e nessa questão do índice que mede a questão da obesidade, o índice de peso, tem uma pesquisa que foi feita na Grã-Bretanha recentemente que revelou aí que a obesidade está ligada diretamente a 10 tipos de câncer mais comuns, né? Quais são eles, Isso doutora? mesmo. Olha, a gente tem a obesidade relacionada diretamente ao câncer de útero, tanto de endométrio como de cólon, vesícula biliar, rim, leucemia, e principalmente cólon, intestino, e principalmente a um câncer de mama que é
o mais agressivo, o tipo de câncer mais agressivo da mama, ele está relacionado diretamente ao excesso de peso. Que interessante. Exatamente. As pessoas não sabem disso, né, doutora? Não, a gente ainda desconhece isso, né? A gente ainda não faz uma correlação direta de câncer com hábitos de vida. A gente faz uma relação direta do câncer com o tabagismo, né? Mas com esse tipo de coisa, com alimentação, com sedentarismo, a gente ainda não começou, a sociedade ainda não começou a fazer essa correlação. No entanto, a obesidade é considerada a segunda causa evitável de câncer. Ou seja, se você parar de fumar e se você não tiver excesso de peso, provavelmente você não vai ter Você está fazendo a sua parte. Doutora, aliás, mudou muito a concepção de câncer, porque até alguns anos atrás as pessoas achavam que era uma doença que não tinha cura, tinha essa ideia do câncer de que uma vez você tendo câncer, você já estava condenado à morte. Diagnóstico de morte. Exatamente. Era a mesma coisa que um diagnóstico de morte. Essas coisas, felizmente, mudaram muito. O avanço da medicina, dos estudos de vocês médicos, melhoraram muito a qualidade de vida e muitas pessoas que têm a doença puderam vencer essa batalha. Mas eu gostaria de saber o seguinte, na prevenção, já que nós estamos falando da questão da obesidade, existem tipos de alimentos, e aí até pergunto se pode ter uma ajuda de um nutricionista, um nutrólogo, para você falar assim, não, eu vou comer isso aqui, que isso evita câncer, ou então isso dá câncer, para a gente saber exatamente o que comer. Sim, existem estudos que relacionam diretamente, primeiro, a gordura animal, tá? A gordura animal, gordura saturada, está relacionada, o consumo em excesso da gordura animal está relacionado diretamente com a gênese do câncer. Segundo, o preparo dos alimentos também está relacionado com a gênese do câncer. Por exemplo, alimentos que são submetidos a uma temperatura muito alta, por um tempo muito grande, estão relacionados à gênese do câncer. Por exemplo, alimentos defumados, churrasco. O churrasquinho, né? Meu Deus do céu. O churrasco está relacionado porque o contato da carne com a alta temperatura e com o carvão faz com que sejam liberadas substâncias que são altamente oxidantes. E com isso aumenta a chance de desenvolvimento de câncer. Aumenta a chance de você ter a formação de mutações nas células que entram em contato com esses produtos. E nesse caso, por exemplo, você falou do churrasco, que é algo tão comum, principalmente no Brasil, as pessoas comem mesmo a carninha assada e tudo. Existe uma contrapartida? Por exemplo, eu vou comer um churrasco moderadamente, mas para evitar que essa atitude minha cause um câncer no futuro, eu vou fazer algo para evitar isso, como por exemplo exercício físico. Exato. Aí dá para balancear, dá para viver assim? Existem as contrapartidas, né? Realmente, assim, a atividade física está comprovadamente como sendo um fator protetor. O sedentarismo está relacionado como fator único à formação do câncer, mesmo que você não seja obeso. Se você é sedentário, por si só você já tem um aumento de chance de câncer. Então, a atividade física faz um contraponto a isso, tá? O churrasco não pode ser comido de jeito nenhum? Não, não é isso. Ele não deve ser comido todos os dias, não deve fazer parte da nossa alimentação diariamente. O que deve fazer parte da nossa alimentação diariamente é a contrapartida disso, que são grãos, né? Vegetais, leguminosos, proteínas, mesmo animais, mas proteínas magras, carnes magras, peixe, que além de ser mais saudável, não ter a gordura do peixe é uma gordura saudável, né? É o colesterol bom. Então, tem que se observar também a forma de preparo. Se for um peixe defumado, aí já perde um pouquinho nisso. Então, são esses equilíbrios que a gente precisa aprender a fazer. Nem churrasco todo dia, uma vez ou outra, beleza, é ok. E a contrapartida disso, atividade física, nos outros dias, grãos, salada, vegetal, muita fibra, fruta e proteína, carne magra. Para os gordinhos que estão nos assistindo, né, aquelas pessoas que, eu estou acima do peso, preciso dar um jeito, e a gente acaba que enrola a correria, a gente acaba descontando todo o estresse do dia a dia na comida sem fazer exercício. O câncer, diretamente, a gordura que existe no corpo da pessoa, ela pode virar um tipo de câncer ou ela apenas
ocasiona um outro câncer secundário? A gordura, o tecido adiposo em si é raro. O tipo de... existe, tá? Existem alguns tipos de sarcoma que são originados do tecido adiposo, mas esse não é o fator mais comum. O fator mais comum é que ela libera substâncias que induzem a divisão celular. Entendi. É através disso que esses outros tipos de cânceres dão um empurrãozinho para a formação desses outros tipos de câncer. E a gente não quer ser empurrado por isso. Então você que está em casa, está acima do peso, né? Vamos fazer exercício, comer direito, porque além de infarto, diabetes, pressão alta e uma série de outras doenças, agora você já sabe que também a obesidade pode sim provocar o câncer. Doutora Valélia, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Volte mais vezes, tá? Para nos dar dicas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite, obrigada. E não saia daí que depois do intervalo a gente volta com mais informações para você. Já, já.